concorrer, tudo indica, a deputado federal em 2026. Por qual partido político? Essa é uma questão que está em aberto, né? Felizmente a gente tem unido a direita e conversado entre todo mundo. A gente está superando questões pontuais, que eu acho que foi um grande problema nosso, no qual eu me incluo, tenho bastante culpa nisso, inclusive, de a gente se separar por causa de questões pontuais que a gente poderia se juntar e resolver. Olha a esquerda aí. Tipo, questões pontuais, né? O Bolsonaro estava matando gente na pandemia, né? O Bolsonaro teve um dos piores comportamentos. Isso não é uma questão pontual, isso é uma questão fundamental. Né? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado, o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, o Bolsonaro e a família dele têm até agora inúmeros cadáveres no armário do ponto de vista da corrupção. Inúmeros. O Bolsonaro entregou o governo dele pro Centrão, como o próprio Wilker sabe, pra nada. Isso não é uma questão pontual, isso não é discordância. Eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro, na questão da Eletrobras, tá? A gente tem uma discordância. Não é uma discordância pontual. Aqui não é pontual, cara. Pra mim, o lance da pandemia é um lance que cruza a linha. O lance da Lava Jato cruza a linha. Virou discordâncias pontuais, né? Vamos lá. Você arrepende do tchutchuca do Centrão? Cara, tchutchuca do Centrão é algo que não dá pra tratar no sim ou não, assim. Você se arrepende? Eu acho que o Bolsonaro fez vinculações com o Centrão complicadas ali, que são inegáveis. Eu acho que ele deveria pelo menos ter trazido mais coisas pro nosso lado ali, por meio dessa vinculação que ele fez com aquelas pessoas que a princípio a gente abominava. Mas o lado bolsonarista tem o seu lado, de que ele precisava pra governar e afins, e eu tenho essa crítica. Eu acho que a gente poderia ter resolvido melhor, sentado e tal, só que a gente, todo mundo, né? Os bolsonaristas não culpa, todo mundo se dividiu. E aí, consequentemente, naquele dia... A culpa é de quem se dividiu. Gente, disso aqui pra... Aguardem aí, culpa do MBL, né? É aqui, ó. Né? Porque lógico, né? Ele é uma pessoa sábia que repensa, né? Então veja só, os crimes ali, pouca coisa que o Bolsonaro cometeu, tentativa clara de golpe de Estado, depois acontece ali, a pandemia foi um negócio ali e tal, e vai, e agora tá... Vamos lá, vamos ouvir. Eu sei que até hoje alguns bolsonaristas mais radicais, a maioria do meu público hoje é bolsonarista, inclusive, são pessoas que não guardam ressentimento, isso aconteceu e eu sou grato a essas pessoas, inclusive, por isso que a gente se dá bem, correr, tudo indica. Não vou fazer julgamentos, tá? Apenas mostremos aí. E cuidado que a gente, especialmente o Arthur, o Renato, especialmente Renato e Arthur já fizeram muita defesa pública dessa pessoa. Sugiro pra vocês que assim, tá dado aqui, né? Defendemos publicamente, tiramos o pé publicamente. Acho que fica pra vocês essa dica. Por que essa dica? Já venho falando há bastante tempo, tá? A direita brasileira, ela é só um truque. Isso aqui não é especificamente sobre o Wilker, sobre ninguém. A gente já falou, né, quanto a direita brasileira é sobre um truque, mas é tão claro que no fundo a direita brasileira é sobre um truque de ascensão social e ocupação de cargos como um fim em si mesmo, que, né, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Sabamerindos não continua numa boa, né? O tempo passa, o tempo voa, as coisas vão ficando muito claras. E eu acho muito interessante, eu vou pedir pra você, Rafael Almeida Rizzo, eu vou pegar aqui um corte do Jordan Peterson, eu vou traduzir do inglês, porque meio que o Jordan Peterson, veja só que interessante, o Jordan Peterson, ele entra nessa discussão sobre a direita americana. E eu vou começar a abordar essa questão do Wilker, mas da direita brasileira como um todo, dentro de um prisma do Jordan Peterson falando da direita americana. Tá? Então vamos lá, a gente vai traduzindo aos poucos. You also set that conversation up, but it poked up and made itself manifest in that conversation. And the issue is, how do you identify the psychopathic pretenders? And it's even worse now. Então assim, ele tá falando sobre a direita e ele fala, olha, a questão é como você vai identificar esses fingidores psicopatas que existem, eles estão falando da direita americana. Vamos lá. And then make a barrier. Right. E fazer uma barreira. Now, the right was calling for the left to do that for decades. Right. And they didn't, and they couldn't. And the left is not good at drawing barriers, partly temperamentally. Então ele falou assim, ó, a direita acusa a esquerda há muito tempo de não impor barreiras para os seus respectivos psicopatas que existem dentro da esquerda, e é uma crítica válida. E sim, é uma crítica válida que a direita sempre fez à esquerda, que a esquerda, vamos dizer, o muro, né, a barreira estava muito fácil, o muro estava baixinho para psicopata, malandro, vagabundo de toda sorte entrar no campo da esquerda. Né? Ele está falando especificamente aí de psicopatas agora, tá? De sociopatas, de gente malandra, mas vamos lá. The right is somewhat better, but there's no shortage of monstrosity there. And so then the question is, how do you draw the line? And that's kind of what I was... Ele fala assim, a direita é melhor, mas não tá faltando monstruosidade dentro da direita. E a questão é como nós construímos uma linha, como nós estabelecemos aqui uma barreira de separação, sei lá, entre o que é aceitável e o que não é. Vamos lá. These right-wing, they're not right-wing, these psychopathic types
manipulate the edge of the conservative movement for their own gain. Perfeito. And Aí ele fala assim, ó. Aí o que acontece? Esses psicopatas da direita, eles manipulam o campo, porque eles acabam, né? É como a ideia da janela de Overton, né? Você começa a criar uma pressão abrindo um tipo de discussão no extremo, e aí você leva a discussão pro extremo. Veja só, nesse ponto eu discordo do Jordan Peterson em ter discussões edging, né? Ou seja, discussões, vamos dizer, no topo, no ponto final ali, que endereçam a discussão para um determinado caminho. Eu faço isso, porque eu acho necessário. Eu estou falando hoje de guerra contra o crime organizado, não é mais endurecer leis penais. Mas eu não sou um psicopata, ou ao menos, né, não sou... Né, ninguém fez um teste psicológico comigo que disse que eu, brincadeira, claramente eu não sou um psicopata, mas o caso aí temos que separar. É importante, sim, figuras que abram discussões que estão interditadas ou proibidas. Vamos lá. Semitic guys. There's plenty of anti-Semitism on the left too, by the way. So it's not unique to the right. Well, particularly now. Ele deu o exemplo do antissemitismo que existe na direita e na esquerda. Vamos lá. Yes, particularly now. Right. And so, you've let your curiosity guide you, your curiosity and your desire for knowledge, this quest, you've let that guide you as a podcaster. And by the way, I'm trying to work through exactly the same sort of thing. How do you know, given your radical increase in stature over the last 10 years, how do you know when your curiosity and even your skepticism about the fact that things aren't the way that people say they are, because that's certainly been demonstrated in the last 10 years, how should anyone decide what guardrails to put up? Like, what do you look for? Então ele tá falando basicamente assim, né? Você que é um cara curioso, usou sua curiosidade como podcaster, Joe Rogan, para crescer e abrir discussões ao longo dos últimos anos, como você, que tem uma influência e pode influenciar no debate público, como você estabelece a linha em que você eventualmente dando espaço pra um maluco, pra um picareta, mas maiormente ele tá falando de psicopatas aqui, tá? De extremistas, porque ele sempre vai pra esse lance do antissemitismo e tal. O Peterson, esse assunto é muito importante. Mas vamos lá. Do you have a conceptual system worked out for that? Like, because Então, o lance nesse corte, tem outros, até o Rizzo pode ir procurando outros cortes que tem. O Peterson, ele está preocupado com essa ascensão de figuras psicopáticas, mas em resumo, o Peterson está percebendo que, olha, se você não criar uma barreira, você vai ser pautado pelo picareta e pelo psicopata. Pessoas que têm comportamentos ora patológicos ou imorais ou criminosos, e esses caras se aproveitam das ferramentas de convencimento algorítmicas das redes sociais e dos ganchos e gatilhos que você pode obter para obter esses proventos próprios e acabam pautando a discussão política no Brasil. Aponta a discussão política não só no Brasil, desculpa, ele citou os Estados Unidos, mas aponta a discussão política em vários lugares serem sobre absurdos. E se a gente vai pegar, de fato, a discussão política, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, ela se dá em categorias, por vezes, retardadas. A discussão das vacinas que a direita teve no período do Covid foi uma discussão. Por mais que falar, eu achei uma crítica válida aqui, sim, você vai achar crítica válida, você vai achar aqui, mas é quase um cherry picking, você vai escolhendo a crítica válida, que é válida e que cabe à discussão. O resto, o que massificava mesmo, era mentira pura e simples, era um festival de fake news, festival de alarmismo e de bizarrices de toda sorte. E as pessoas tinham lucros e views com isso, tá? Mesma coisa a discussão que a gente teve no Brasil sobre urna. A discussão sobre urna foi inteira eivada de mentira e foi uma construção mentirosa de modo a validar um golpe de Estado, tá? Mesma coisa a gente pode colocar, vamos lá, os exageros que o STF cria e que a esquerda cria falando de fake news em redes sociais ou agenda trans, ou seja, é uma galera maluca, usa desses instrumentos, vamos dizer, de polarização e politização dentro do game, e aí você vai criando monstruosidades e a gente fica discutindo essas maluquices. Então até que ponto a gente é pautado por isso? Veja, eu acho que o Jordan Peterson, ele foi se tornando um cara meio chato conforme o tempo foi passando, mas a crítica dele ali, à direita como um todo, não está, vamos dizer, errada. A direita, ela é construída sobre um altar de mentira, cara. A direita é construída sobre um altar de mentira. A direita digital, ela é construída sobre um altar de mentira, sim. E dado que ela vai se renovando e se alterando, e ela é muito competitiva internamente, porque ela não existia de maneira estruturada, então tá todo mundo meio que nos últimos 10 anos ascendendo, a gente tá vivendo um gold rush. Então, o que é um Gold Rush? Lembra da corrida do ouro que teve nos Estados Unidos? Então, os cowboys, a galera que ia pro oeste, a galera que ia pra aquelas cidades, aí um matava o outro, tinha toda aquela loucura.
todo processo que é um início, né? É uma corrida do ouro, todo mundo tem que se estabelecer no mercado novo, o início dele é super conturbado. E essa confusão é o que a gente está vivendo. E nessa confusão, quem costuma se dar muito bem nesse início? Pilantra e maluco e psicopata, porque são pessoas que não têm limites, que não têm um limite ético, e naturalmente eles vão se destruir, eles vão se destruindo, as coisas vão indo, e aí você vai precisar estabelecer regras de convivência entre os agentes que se mantêm ali, para que você tenha algum grau de civilidade e aquilo se mantém e não vira uma loucura total e completa. Então você vai chegar em algum equilíbrio. O que nós estamos vivendo, ainda na direita, é a existência disso. Eu volto a colocar, as pessoas ainda, né, não realizaram na cabeça que, pô, recentemente, e foi tudo mais ou menos no mesmo período, tá? Num período de um mês, o Eduardo Bolsonaro divulga uma moeda que claramente era golpe. O Milei divulga uma moeda dando golpe. A Meloni divulga uma moeda dando golpe. E o Trump, acima de tudo, divulga uma moeda dando golpe, uma criptomoeda, um token, aí não sei exatamente como é que é o nome. Cara, todos os agentes políticos que se falam dessa direita no mundo aí, deram um golpe mais ou menos ao mesmo tempo. Nos seus próprios seguidores. Um golpe na cara dura, assim, golpe. E a galera aceita e continua defendendo eles. Então, isso meio que foi normalizado e a galera ainda não tá realizando, cara, isso aconteceu. Pelo contrário, as pessoas estão sempre em busca de uma próxima aventura, então elas meio que elas esquecem. E assim, a velocidade do esquecimento das pessoas com as redes sociais é maior do que antes. O que é estranho, porque as redes sociais fazem com que nada desapareça, né? Tudo hoje é filmado, tudo é postado, todo mundo vai resgatar um tweet seu de 1, 2, 5 anos atrás. Então, as redes sociais, em certa medida, deveriam fazer com que houvesse uma memória comum e você, né, vai lembrando as coisas, você vai concatenando. Mas não, primeiro porque a própria neurociência prova, a gente toma decisões baseadas em impressões recentes sobre as coisas, né? Então, as impressões mais recentes, elas pautam com uma intensidade muito maior as decisões que você vai tomar. Inclusive, existe aquela frase máxima, né? Você é tão bom quanto sua última rodada, né? O esportista fala isso, você é tão bom quanto sua última vitória, quanto a última rodada. Na Fórmula 1, você é tão bom quanto a última corrida, você é tão bom quanto o seu último jogo. E a mente humana é feita disso e as redes sociais não quebraram isso. Pelo contrário, parece que como a gente tá sempre desesperado por dopamina, por mais uma briga, por mais uma polêmica, a gente se esquece do que aconteceu. Então tem aí, que é o exemplo que eu dou, né? Como é que pode ter pessoas que acham que o Bolsonaro tá lutando por aqueles presos do dia 8, quando aquelas pessoas foram colocadas naquela situação pelo Bolsonaro, e quando elas foram presas no próprio dia 8, o Bolsonaro tratou elas como retardados mentais, como sabotadores, baderneiros, e hoje eles colocam como defensores, sendo que ele poderia ter evitado tudo aquilo, sendo que aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis, porque o Bolsonaro e o Mauro Cid enganaram elas, e as provas que saíram, todas deram conta de que aquelas pessoas foram enganadas pelo próprio Bolsonaro, né? O que é muito maluco, só que as pessoas nem realizam, nem ligam pra isso, né? Como a gente pode ver até, estava aí o rapaz lá, o Wilker Leão, pelo contrário, galera, agora é hora de se juntar, vamos nos unir aí contra o comunismo, né? O que eu acho até bom, eu acho que tá traçada a nossa risca disso. Acho que pra mim o grande susto veio com o Frota. Eu sempre conto isso, eu não quero me repetir, mas quando o Frota roubou a marca MBL no ano de 2017, ele registra a marca MBL, com a gente já tendo feito um registro anterior, e vai na imprensa falar que se tornou dono da marca MBL, e tenta tirar nossas redes, nosso site, tudo do ar, cancelar eventos que a gente estava fazendo, ou seja, ele queria fechar o MBL, e aí ele vai na Mônica Bergamo e fala, não, eu estou oferecendo pro Bolsonaro, o Bolsonaro fala, eu aceito, só não pode me dar beijo na boca. Eu falei, puta que pariu, tá autorizado dentro da direita você ser um completo picareta, porque esse Frota é um completo de um vagabundo, sempre foi, um vagabundo, um lixo humano. E as pessoas, não, o Frota é conservador, o Frota está enfrentando a esquerda. Eu falei, puta, olha o tipo de manipulação que a gente tá tendo, né? Um cara que tem um comportamento psicopático. Aqui, ó, Bolsonaro disse que só não beija Alexandre Frota, mas aceita a marca MBL. Gente, isso que eu tô falando aconteceu, tá, ó, de 2017. Parece assim, foi muito tempo atrás, e foi, né, 8 anos atrás isso, 7 anos e meio atrás. Mas isso aconteceu, só pra vocês verem, tá? Isto aconteceu. E nós tivemos que lidar com isso. E na época o público nosso, que também era Bolsonaro, tinha um público horrível na época, né? Hoje acho que ninguém daquela época nos segue. Nos falava nas lives, existia um famoso MBL News naquela época, com Salsicha e tal. O público falava, parem de brigar, se unam. O argumento que o nosso querido Wilker tá usando. Vamos nos unir, né? Em nome do... Se unam. Eu definitivamente, naquela época, a gente falou, puta, não dá pra se unir com todo mundo. Naquela época, eu falei, nós não vamos apoiar o Bolsonaro de maneira alguma. Porque esse cara... é um picareta. E um cara que se junta com o Frota. E aí a direita...
a gente achava que, vamos dizer, havia uma direita muito bacana, havia uma coisa muito bacana acontecendo, e havia um pequeno percentual de malandro. Tipo, todo setor tem seu pequeno percentual de malandro. E pra gente entender que, na verdade, 90% é malandro e só 10% presta. Quando foi entender que o comportamento geral é um comportamento interesseiro, vil, que os caras trocavam qualquer coisa e que tudo era fingição, a gente se sentiu o maior otário de todos. E foi uma coisa que pra gente foi uma dor existencial, monumental. Porque a gente começou a olhar e falar, não valeu a pena o impeachment. Até hoje vem essa questão, o impeachment, né, ele fez... o impeachment vai fazer 10 anos, Riso. Né, em 2000 ano que vem o impeachment vai fazer 10 anos. O impeachment vai fazendo 9 anos agora. Né, o impeachment vai fazer 10 anos. Valeu a pena o impeachment? Né? Eu acho que valeu a pena historicamente como uma vitória que tirou o PT essencialmente do poder por conta dos crimes que eles estavam cometendo em série. Era uma série de crimes, eles transformaram o Brasil numa cleptocracia, sim. Mas as consequências do impeachment até agora, por mais que a gente tenha algumas consequências econômicas, como a reforma trabalhista, a PEC do teto, consequências do governo Temer, tá? E um pouquinho da reforma da Previdência que depois veio no governo do Bolsonaro, no geral, as consequências pro Brasil, eu acho que elas estão ali quase que um 0 a 0.